O senhor está com 31 anos hoje. Se formou com que idade? Eu me formei na época com 21, né? Eu lembro que a gente conversou que eu estava no 10º ano de formado esse ano aí, né? 21 anos, o senhor 21 se formou. anos. 21 anos. Isso, na época, a gente conseguia fazer essas entradas na faculdade até de maneira mais precoce, porque quem tinha algum desempenho um pouquinho favorável nos colégios estaduais, naquela época a gente podia fazer prova de nivelamento e ser, na realidade, promovido para turmas adiante, né, professor? Ah. Então o Jardim B, que é lá quando a gente é bem infantil e inocente, com 6 anos de idade, né? E a segunda série do primário eu acabei pulando ali, né? Então eu entrei na faculdade com um final de 15 anos de idade ali, né? E aí, 15 anos. Aí 6 anos, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, com o 21º ano de... Aí eu me formei e aí já comecei a trabalhar. Então agora já com 30 estamos 10 anos de formado, né? Nascido, hein? Eu, 94. Pirapó. Pirapó. Bom, eu já falei aqui várias vezes que o senhor foi o primeiro colocado aí da faculdade, Universidade de Santa Maria, né? Uhum. Mas vou reiterar aqui, tinha quanto? 18 mil candidatos? 18 mil, o senhor citou ontem até, eu digo, olha como ele tá bom de lembranças, hein? Esse cara grava bem os dados, 18 mil candidatos, sim, naquela época, professor. 18 mil candidatos, o senhor foi o primeiro colocado. Primeiro lugar geral, foi muito bacana. Eram 150 questões... Eram 156 questões. 156 questões. O senhor acertou 141. 141. E aí depois aí a quase gente teve... gabaritou. Isso é foi um mérito aquela época, viu? Foi muito batalhado, mas realmente foi, no final das contas, a gente atingiu os louros que queria atingir, né? O objetivo foi alcançado, né? Essa foi a verdade. E aí conseguimos. Aquela época foi uma grande repercussão, porque o vestibular de Santa Maria, ele é um vestibular que sempre foi independente. A prova de Santa Maria sempre privilegiou, na realidade, questões locais. Quando digo questões locais, assim, a história do Rio Grande, né? A história do país, Brasil, então, né? A geografia do Pampa, né? A matemática do solo, a questão toda loco-regional, até para a gente poder favorecer e organizar a nossa demanda de alunos, né? Do próprio Rio Grande do Sul. Quando foi federalizado para o Enem, né, Santa Maria sofreu uma mudança de perfil dos estudantes. E eu, naquela época, ainda pertencia ao antigo vestibular de Santa Maria, que agora foi revitalizado, revigorado e retornou. Então, Santa Maria agora novamente tem vestibular próprio e independente, né? Porque muitas universidades usam somente a nota do Enem, né? E Santa Maria retorna com o vestibular. Isso é uma coisa muito legal, muito bacana, né? Eu soube até que tinha uma senhora que foi lá no seu consultório ontem, especialmente para lhe Teve. Não, as ondas do rádio ontem atingiram todos os locais, aí fizeram com que a gente se disseminasse nessa nossa busca de parabéns. Aí ontem eu recebi muitos e muitos ouvintes do senhor aí, diretos lá no consultório, para nos parabenizar. Muito obrigado de coração aí, gente. Foi muito feliz a homenagem que vocês fizeram ontem pra gente. Deixa eu ler aqui uma primeira mensagem que está entrando aqui. Bom dia, meus mestres das sextas-feiras. Aqui só tem um. É o doutor Norberto. Acho que é o professor Roque aqui, hein? E aí? Gostaria de parabenizar nosso amigo doutor querido Norberto pela passagem de seu aniversário no dia de ontem. Agradecer permanentemente a Deus pela sua vida e pelo seu empenho, não só como profissional, mas também como ser humano. Nossa família tem muito prazer em poder compartilhar tantos momentos e histórias com o nosso doutor preferido. Meu pai sempre diz que você é o nosso ídolo, doutor Norberto, é o senhor. Obrigada por tudo, muitos anos de vida e saúde e alegrias. Muito obrigado. E possamos obrigado. sempre construir essa ponte de carinho, amizade que criamos. E a minha pergunta de hoje é sobre síndrome de Down e autismo. Bom, deixa eu ver se eu acho aqui. Aquela... Acho que o pai dela te manda rapadura aqui, é lá de Cerro Largo. Olha, e muito obrigado. Acho que deve ser, então, a nossa ouvinte lá de Cerro Largo, exatamente. Né? Tá, eu acolho a sugestão dela sobre síndrome de Down e autismo, mas vamos deixar para Perfeito. Podemos, sem dúvida. Outra sexta-feira, porque eu conversei essa semana com pelo menos 2 pessoas dizendo que
tiveram labirintite. Labirintite. Labirintite dá uma tontura na pessoa, né? Você do nada, você acaba acordando tonto. Parece que está cambaleando dentro de casa, né, doutor? Nós já falamos uma vez sobre isso, mas não custa recuperar Claro, a gente pode tema. enfatizar um pouco mais alguns temas sobre, então, a nossa labirintite, né? Labirintite é um termo leigo quer dizer, utilizado pelo povo, para se referir a uma tontura súbita que leva o paciente muitas vezes a quedas de repetição, Sim, certo? sim. Então, o paciente tem um sintoma claro e nítido de que as coisas começam a se movimentar e o próprio corpo fica sem um controle específico, não sabe direito aonde consegue estar os braços, as pernas, e esse paciente justamente ainda é acompanhado por náuseas e uma forte vontade de vomitar, muitas vezes, inclusive, tendo o processo de êmese, tá? A tontura, ela é acompanhada, então, por uma possível queda ao solo e ela é causada por um desarranjo dentro da nossa caixa auditiva aqui, do nosso osso temporal, aonde se assentam vários otólitos, que são algumas pedrinhas que a gente tem dentro do nosso ouvido e que dão a sensação de posição correta dos nossos membros, do nosso tronco e da nossa condição de marcha. Então o corpo começa a ter informações erradas, informações errôneas, vindas por um deslocamento dessas pedrinhas para dentro de alguns canais que a gente tem aqui, que se chamam canais semicirculares, e o cérebro interpreta que esse corpo, ora, pode estar em movimento, ora está parado, e quando na realidade ele não está. Então dá uma falsa sensação de posição e o organismo corresponde então de uma maneira errada àquele estímulo e acaba muitas vezes tendo acidentes, contusões, cortes no supercílio, náuseas, vômitos e muitas consequências. Então essa é uma situação muito prevalente, tá? Alguns estudos mostram que até de 8 a 12% da população, a algum momento da vida, vai ter crises de labirintite, né? O nome correto da labirintite se chama vertigem paroxística postural benigna, até porque esse sufixo it, né, a medicina quer dizer infecção ou inflamação. Na verdade, essa não tem nenhuma inflamação e nenhuma infecção. Não tem nada no ouvido saindo pus, com febre, com calor ou com vermelhidão local. E sim é um desarranjo da posição dessas pequenas pedrinhas que se assentam aqui no nosso ouvido, dando informações erradas ao nosso cérebro, né? Tá, doutor Norberto, quando a pessoa... Ninguém prevê isso, né? Com certeza. Isso é como síndrome de pânico. Você não prevê a crise de pânico. Perfeito. Ela acontece de repente. Segundo você vê, você está no meio de parece um temporal, né? Perfeito. Mas aí a pessoa está em casa, por exemplo, acordou tonta. O que ela deve fazer? Perfeito. Volta para a cama, chama o doutor Norberto ou qualquer outro médico, pede um remédio. Existe remédio para controlar isso? Com certeza. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que ela não dá avisos, o professor foi bem claro, mas existem algumas manobras ativadoras dela que a gente tem que evitar, tá certo? Então, levantar o queixo para cima é uma forte manobra ativadora, porque os cristais, as pedrinhas que eu comentei que estavam lá no ouvido, acabam se deslocando mais ainda para os canais errados. Então, toda vez que a pessoa levanta o queixo para cima para olhar para um varal, para olhar para o sol, para olhar para a nuvem, tem uma chance súbita de ter tontura naquele momento, tá? Outra questão, quando olha subitamente para o lado, não mexendo os ombros, mexendo somente a cabeça para o lado, isso dá uma tontura forte e súbita. Por exemplo, você está dirigindo com os ombros centrados e aí subitamente olha para o retrovisor do lado contrário. Isso pode dar uma forte tontura naquele momento ali. Outra posição que costuma dar bastante tontura é ao levantar ou ao deitar, porque a pessoa, ela usualmente senta na cama e se joga para trás subitamente, né? Então esses movimentos de levantar e baixar a cabeça subitamente ou olhar para o lado subitamente pode precipitar crises de labirintite intensas, né? Crises de tontura intensas, a ponto desse paciente ter náusea, vômito, não conseguir mais levantar ou sair daquele local. Então a dica que o professor perguntou assim, ó, não dá aviso. Realmente, muitas vezes não dá aviso, mas a gente tem como diminuir a chance dela acontecer, já tendo essas noções de que para mexer a cabeça para o lado, o ideal é mexer os ombros junto, que aí o nosso ângulo de
movimentação do queixo não é tão alto a ponto de movimentar o ouvido menos ainda e proporcionar menos chance de esses cristais se deslocar. Outra situação, gente, que protege as crises de enxaqueca, que a gente está muito bem de labirintite, desculpa, é a gente estar muito bem hidratado, tá certo? A água é um forte auxílio nas crises de labirintite e vai nos ajudar a diminuir fortemente a frequência delas. Se elas vinham uma vez por semana, a gente estando bem hidratado, elas começam a vir uma vez por mês ou até muito menos do que isso, certo? E por fim, eu gostaria de enfatizar o seguinte: caso o paciente seja acometido subitamente por uma crise de labirintite, tontura, a situação mais importante é encontrar um abrigo próximo, um sofá, um tapete, um local para que a queda não seja de alta energia, ou seja, não caia de uma altura, de uma escada ou de qualquer outra situação. Segunda situação, encoste subitamente o seu queixo no seu peito. Então, baixa o queixo e não levante o queixo. Baixa o queixo para próximo do peito e mantenha os olhos abertos, mesmo que as coisas estejam girando, né? Porque a sensação giratória, sensação de tontura giratória, ela pode persistir. Mas fechar os olhos é até mesmo pior. Então, mantenha os olhos abertos e encoste o queixo no peito. Abaixe o queixo, não levante o queixo, certo? E espere cerca de 30 segundos nessa posição. Que aí, nesse tempo de meio minuto, esses cristais vão começar a sair do local errado onde eles estão e se depositar num local um pouco mais seguro, onde não exista tanta irritação do nervo vestíbulo coclear, que é o nervo que dá esse estímulo errado para o cérebro. São pequenas dicas que a gente dá aqui antes do paciente vir ao médico. Aí, claro, né, após isso, passada essa sensação terrível, né, esse paciente precisa procurar o profissional médico, até porque a vertigem, a labirintite, ela tem um tratamento fantástico que é o reposicionamento desses cristais que estão errados no ouvido. Então, esse paciente não precisa ficar tomando remédios a vida inteira, esse paciente não precisa ficar fazendo nenhum tipo de cirurgia, esse paciente não precisa ficar sendo submetido a outros tratamentos de outras ordens, caso seja somente labirintite. Se for somente labirintite, numa consulta médica, a gente já coloca essas pedrinhas erradas no lugar correto, com manobras específicas do consultório, manobras que a gente gira a cabeça, gira o tronco, gira o corpo e já coloca essas pedrinhas no local e esse paciente sai de lá normal, sem essas queixas. Doutor, mas essas crises de vou chamar de crise, claro, né? Claro. Ela pode se repetir daqui uma semana de novo, daqui a um mês? Com certeza. Então, lembrando assim, os principais fatores de risco para vertigem, para labirintite, são os mesmos fatores de risco para problemas cardíacos ou cerebrovasculares. É obesidade, colesterol elevado, triglicerídeo elevado, ácido úrico elevado, sedentarismo, ansiedade intensa, certo? Ingesta grande de bebidas alcoólicas e ou tabaco, isso tudo favorece, né? Além da apneia obstrutiva do sono e do sobrepeso e descondicionamento físico. Então, esses são os fatores de risco primordiais. Lembrando que todos aqueles pacientes que levantam muito queixo, torcem muito a cabeça em suas profissões, por exemplo, esses dias eu atendi uma jovem senhora, né, do lar, que tinha crises e caía todo momento que ia estender roupa, certo? E ela estava achando que estava sofrendo do coração, estava com alguma arritmia, porque quando ela fazia algum esforço de estender roupa, ela tinha quedas. Mas o que estava acontecendo era o seguinte, o varal dela de estender roupas era um varal alto, né? Então, toda vez que ela ia estender roupas, ela tinha que olhar e levantar o queixo para cima para poder estender as suas roupas e subitamente, naquele momento, tinha tontura e ia para o chão, caía. Então, só para explicar que essa jovem senhora chegou ao meu consultório, a gente consegue reposicionar essas pedrinhas no mesmo momento da consulta e a senhora já sai sem esta tontura. Claro que com alguns avisos, do tipo, algumas orientações. Vamos baixar esse varal para um varal mais baixo, certo? Vamos melhorar a tua ingesta de água, vamos diminuir o teu peso. E caso necessário for, nos casos mais intensos, professor, existem medicações que a gente pode lançar mão temporariamente. Claro que demais, nunca para a vida inteira, tá? A gente pode lançar mão para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida, né? Doutor, não sei como é que está a sua agenda, deve estar lotado lá na clínica, né? Mas nós temos ainda alguns minutinhos. Perfeito. Rapidamente. Bom, esse assunto está fechado. Perfeito.
Bom, aqui tem uma pergunta aqui, ó. Gostaria de. Vou só entrar num outro Claro. tema aqui rapidamente, para atender os nossos ouvintes, que eu não consigo deixar de atender. Gostaria de uma explicação sobre o exame painel genético. Exame Perfeito. feito na clínica do doutor. Perfeito. Ele que indicou o exame para minha sogra. Perfeito. Tens um minuto. Claro, ótimo, muito obrigado. Gente, assim, ó, hoje a medicina evoluiu de tal maneira que a gente consegue estudar o perfil genético dos pacientes para vários tipos de doenças, dentre as quais demências, Parkinson, epilepsia, transtorno do espectro autista, esclerose lateral amiotrófica. E esses testes têm nos ajudado, inclusive, a direcionar terapias, tá certo? Existem medicações hoje que são guiadas mediante a avaliação genética, ou seja, se o paciente tem ou não alguma mutação genética, ou herdou algum passado ou erro genético dos seus precedentes, seus genitores, certo? A gente consegue avaliar isso mediante coleta de saliva. Então, a saliva é coletada na boca, é processada em equipamentos de última geração e nos conseguem dizer se há ou não algum gene defeituoso no organismo do cidadão que predispõe a ter quaisquer dessas doenças que a gente citou, inclusive demência do subtipo Alzheimer, tá certo? Então, essa é uma moderna tecnologia que o Instituto Neuro conta e realmente faz a diferença nos diagnósticos e tratamentos futuros dos nossos pacientes. A dona Lúcia Leal está dizendo, doutor Norberto é um médico ímpar. Parabéns pelo seu aniversário. Muita saúde, paz e luz. Hoje e sempre. Manda beijo pro senhor. Muito obrigado. Obrigado, dona Lúcia. Deixa eu ver. Como sempre, ouvindo mais uma aula de informação sobre saúde. Deixa eu ver quem é que está dizendo isso. É a nossa top 10, Angelita. Muito obrigado, Angelita, tá? A gente fica muito contente com a tua audiência. O senhor já passou na clínica hoje? Passei, já atendemos 3 pacientes antes de chegar aqui, já estamos aqui agora voltando para a clínica e dando continuidade à nossa missão, né, professor? O que mais ou menos, qual é o tipo de doença que eles têm? Hoje pela manhã a gente atendeu 2 casos, um de uma enxaqueca severa e outro um transtorno afetivo bipolar, que é um transtorno de ordem neuropsiquiátrica que altera bastante o humor, né? Episódios de irritabilidade acompanhados de episódios de mania ou de desenfreio de impulso, né? Então, realmente, a gente tem conseguido dar bastante qualidade para os nossos pacientes e tem cumprido com a missão que a gente assumiu lá 10 anos atrás, quando a gente fez o juramento de ser médico, né? Ou seja, auxiliar os outros em suas enfermidades, sejam elas quais forem, né, professor?